A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, não conseguiu emplacar o sucessor na eleição presidencial deste domingo. A disputa foi acirrada. O candidato Maurício Macri que é ligado à direita, fez 51,4% dos votos válidos. A jornalista da Ubra TV, especialista em relações internacionais, Maressa Sampaio, está na redação para avaliar este segundo turno argentino. Me corrija se eu estiver errado, mas segundo turno, uma novidade nos últimos tempos na Argentina, Sim, né? Sim, o inédito segundo turno, quando Pois se diz que as eleições foram históricas, né? É muito por causa disso, porque tivemos esse segundo turno aí e também porque venceu um candidato não peronista e isso leva bastante expectativas, né, ao cenário na Argentina nos próximos anos, porque nunca um candidato não peronista conseguiu finalizar o seu mandato. Então, será que este conseguirá? Será que o Macri conseguirá? A gente tem imagens aí, tem partes do discurso dele, como foi ontem o dia de eleições na Argentina, foi uma disputa muito acirrada. Muito mais do que se pensava, muito mais do que os institutos diziam. Os institutos apontavam para uma vitória com cerca de 10% de diferença dele em relação ao candidato kirchnerista, digamos assim, ou kirchnerista, tem as duas formas de dizer. E o Macri venceu e, sem dúvida, uma mudança no cenário da América do Sul, principalmente, e do Mercosul, né? Agora temos um candidato assumidamente, não de direita, mas de centro-direita governando, no segundo maior país do Mercosul. Perfeito. Deixa eu, em primeiro lugar, Maressa, pedir desculpa pela minha falta de educação. Ninguém me corrigiu aqui no ponto, mas eu vou me corrigir. Boa tarde, Maressa, tudo bem? Boa tarde, Boa eu tarde. nem notei. Não, a gente está ansioso para essa discussão, porque vamos trazer para a América do Sul, né, as disputas ideológicas que vivemos em todo o continente. Você aí de casa deve acompanhar pelas redes sociais, porque não se bate só na Dilma, se bate, por exemplo, no Maduro, na Venezuela, se batia na Cristina Kirchner, na Argentina, que estavam, por exemplo, alinhados à esquerda. A direita brasileira, mais ou menos, né? Mas a direita brasileira já tomou isso, né, como um discurso de é a hora da mudança na América Latina, esse alinhamento à esquerda é ultrapassado e agora a direita ganha novos ares, em primeiro lugar, na Argentina. É por aí que a gente deve interpretar, Maressa? Um pouco sim, Bives. A direita ganha novos ares, não sei, não é uma novidade na Argentina ter esse tipo de eleição, né? Depois de um tempo de peronismo ou depois da ditadura. A gente teve o De la Rúa, né? Lá nos anos 2000, que não deu muito certo, que era um candidato na mudança também. Daí tivemos 12 anos, né, dos Kirchner e chegou um momento que também teve o desgaste natural, né, um governo mais ligado aos pobres, à questão social, mas teve um desastre econômico ali, né. A Argentina vem vivendo crises, pós-crises econômicas e chegou num momento que o desgaste natural, mais não conseguir controlar a questão econômica ali, né, não favoreceu e venceu o candidato opositor, que ao contrário dos outros anos, dos outros opositores que venceram o peronismo, ele não tem um discurso assim tão neoliberal, digamos assim. Realmente ele é de centro-direita e ele diz que vai buscar, então, ter um consenso entre os empresários, porque esse discurso também não é nada muito novo, né? Mas Sim. ele é um pouco mais moderado no sentido de que não é tão liberalizante assim. Mas, claro, mais alinhado aos Estados Unidos, mais alinhado à União Europeia, já disse que vai pedir a suspensão da Venezuela, do Mercosul, isso é uma coisa que mexe bastante aqui, né, com a nossa política regional. E a primeira viagem internacional dele vai ser para o Brasil, claro, né, o maior parceiro na região é o Brasil, vai continuar sendo independente de ideologia. Então, vamos ver o que vai sair da conversa dele com a Dilma, porque a Dilma, apesar de ter sido eleita como uma presidenta de esquerda, né, na prática, a política econômica não faz tanta diferença. Sim. Deixa eu abordar um outro aspecto, Maressa, que a gente pode trazer para a nossa realidade brasileira, que eu vi sendo pouco explorado, pelo menos na imprensa nesse primeiro momento.
Eu me atentei, eu lembrei, o Macri não era ligado ao Boca Juniors, ao clube mais popular da Argentina? Presidente do Boca Juniors. Ele foi presidente do Boca Juniors, a maior torcida da Argentina, rivalizando com o River Plate. Ele ganhou, se eu não me engano, 17 títulos pelo Boca Juniors, pois o que transformou ele, essa popularidade dele. Ele é prefeito, né, até então, de Buenos Aires. Mas a grande popularidade dele foi por ter ganhado todos esses títulos no Boca Juniors, apesar de ter deixado o time bastante endividado, mas teve um vazamento de informação do Wikileaks que ele mesmo dizia, não, eu sou famoso desse jeito, eu tenho todas as possibilidades porque eu fui presidente do Boca Juniors, não é nem porque eu sou prefeito de Buenos Aires. Exatamente nesse ponto, onde a gente vive hoje no Brasil as bancadas, a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da bola, que tem crescido. A gente pode lembrar aqui de deputados como Danley, na Assembleia Legislativa o Jardel, a presença do senador Romário. Os jogadores de futebol estão ganhando destaque. A gente sabe o quanto o futebol é importante no Brasil. Isso é uma tendência que começa na Argentina, ou ganha força na Argentina, e pode vir ao Brasil, já que a gente, por exemplo, a gente viu o Romário crescendo na política brasileira. Mas o Romário ele é diferenciado, né, ali na questão da bancada. Ele tem pautas bastante ligadas até mesmo aos direitos humanos, né, que é uma coisa que não é tradicional entre os outros. Os outros estão mais pela questão midiática, né? O Romário consegue se diferenciar. Já o Macri, ele criou uma popularidade por várias razões. Inclusive, ele foi sequestrado, né, uns anos atrás. Ele é de uma família muito rica, enfim. Então, ele é uma personalidade midiática, né? Não sei se segue a tendência. O que é bem estranho é realmente essa despolitização, né, dos políticos. As pessoas estão, não só no Brasil, querendo eleger pessoas que não lembrem muito a política tradicional. Não sabemos onde isso vai parar, também não é a primeira vez na história que acontece, mas isso é uma coisa que tem que ser pensado que não é só aqui, né? Bom, e a última pergunta gira em torno da economia, afinal de contas, a fronteira está aqui do lado, muitas pessoas costumam ter Buenos Aires ou até mesmo a fronteira como destino para compras, comércio, turismo. O que a gente pode esperar da Argentina agora? Um peso valorizado, desvalorizado, a relação com o dólar, com o real? O que a gente pode esperar? Ele disse que vai ter um câmbio só, atualmente na Argentina tem 9 câmbios, é uma coisa muito complicada de entender. Ele disse que o ministro da Fazenda não vai ser mais a figura central do governo, como foi até então em todos os governos. Ele vai ter 6 ministérios, todos de igual importância. Enfim, é isso. Assim, não dá para saber muito. O que a gente sabe é que vai ter, sim, mais liberalização, vai ter mais flexibilidade para os empresários vão poder negociar salários mais baixos. O chefe de governo dele já falou isso. Enfim, ele vai tentar controlar a inflação. Essa foi uma promessa de campanha dele, tentar controlar a inflação. E o discurso dele é do cambiemos, né? Vamos mudar, uma nova esperança, confiança, que na verdade também não é nada de muito novo, né? Mas será que vamos ter 2 inflações? Pelo menos o pessoal dizia que a Kirchner tinha, né, os seus índices e a imprensa apresentava outros. E agora, como é que vai ser a relação imprensa-governo? Não, agora vai ser uma relação bem mais calma. Kirchner, né, a gente sabe que os grandes grupos lá, Nación, Clarín, eram contra o kirchnerismo e agora são aliados desse governo. Então, esse problema não vai ter, ao menos no início, né? Sim. Ele é mais dócil aos empresários. Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer com os hermanos. Tem muita coisa pela frente, mas com certeza é uma tendência de mudança que se segue no panorama mesmo da América Latina e no Mercosul. A gente tem eleições parlamentares na Venezuela no fim do ano também, que vai ter mais mudança aí. E no próprio Brasil a gente está sentindo isso. Bom, vamos ver em 2018 se vamos ter algum reflexo nas nossas eleições. Certamente teremos. Muito bem. Obrigado pelas informações e pela análise, Maressa. Certo, até a próxima. Até a próxima.